Olá, amigos e amigas. Vocês todos já ouviram falar sobre as cirurgias da coluna vertebral. E a maioria das pessoas pensa que a cirurgia da coluna vertebral é obrigatoriamente pino, parafuso e fusão e perda de movimento, ou seja, a famosa artrodese. Artro, articulação, dese, fixação, ou seja, fixação da articulação, ou seja, perda do movimento. Vamos supor, se eu fizer uma artrodese do meu punho, eu vou perder o movimento do punho. Se eu fizer uma artrodese do joelho, eu vou perder o movimento do joelho. Na coluna é a mesma coisa. Então a gente precisa pensar em técnicas de preservação do movimento, que são desde as técnicas minimamente invasivas ou a colocação de espaçadores chamados dinâmicos. São próteses de disco, ou seja, são substituições do disco que podem ser feitas com excelente resultado, tanto na coluna cervical quanto na coluna lombar. Vocês se lembram bem daquele golfista americano, Tiger Woods, que tinha problema na coluna, estava incapacitado já de voltar a fazer a sua atividade profissional como golfista e voltou a jogar e vencer campeonatos depois de uma cirurgia na coluna vertebral, feita com um grande sucesso por um colega e amigo nosso americano, que foi o Dr. Richard Geyer, que operou ele no Texas Back Institute. Então, o Richard Geyer, ele colocou um disco artificial e fez uma cirurgia chamada híbrida na coluna lombar do Tiger Woods. Isso é domínio público, por isso que a gente está falando sobre esse assunto aqui. De qualquer maneira, você que tem um problema na cervical ou na coluna lombar, saiba que, mesmo que você tenha alguns sinais de artrose na coluna, que a preservação do movimento ela pode ser obtida na coluna cervical com o disco artificial, na chamada artroplastia cervical, ou na coluna lombar com a chamada artroplastia lombar. São cirurgias com resultado muito bom e que já tem follow-up acima de 10, 15, quase 20 anos de tratamento com essas técnicas, com bom resultado. Qual a grande vantagem da preservação do movimento? Na artroplastia cervical, se você faz a preservação do movimento, você evita que aquele segmento que ficou fusionado, que ele leve a degeneração do segmento acima ou abaixo. Toda vez que você tem um segmento imobilizado da coluna, o segmento de cima ou de baixo entra em sofrimento. Eu lembro recentemente de uma paciente que a gente operou, que a gente fez a cirurgia nela 3L4, L4, L5, são as vértebras lombares, e tinha um disco perfeitamente saudável entre a quinta e a primeira vértebra do osso sacro, e essa vértebra degenerou rapidamente porque as duas de cima estavam fixadas. Então a gente precisou operar de emergência essa paciente, que ela fez uma hérnia extrusa do segmento abaixo de onde a gente operou. E todo cirurgião de coluna tem esse problema. Você faz uma cirurgia de coluna, cirurgia ótima, fez a cirurgia 5, 6 anos atrás, daqui a pouco o segmento acima ou abaixo de onde foi operado começa a entrar em falência. E a pessoa precisa de uma nova cirurgia, de uma nova cirurgia, de uma nova cirurgia. Então, para evitar isso, as técnicas de preservação do movimento, como a artroplastia, existem vários tipos de disco artificial no mercado, e todos eles registrados, regularizados e aprovados pela Anvisa. Então, todos esses discos eles podem ser colocados no paciente com excelentes resultados. Então, eu tenho pacientes com resultados muito bons, tenho pacientes que voltou a fazer jiu-jitsu, por exemplo, tendo feito uma troca de disco artificial, e tenho pacientes que voltaram a ter sua vida absolutamente normal, como maratonistas, velejando, etc. Então, converse com o seu médico, tente entender o que é artroplastia, se essa opção de tratamento é uma opção viável para você, se é uma coisa que pode ser um bom resultado para você. Procure criar um bom relacionamento com o seu médico, para você poder entender o que ele vai fazer com você,
qual é o objetivo do tratamento e o que você espera com esse tratamento para você ter o restabelecimento do seu movimento e poder voltar à sua vida plena. Um abraço a todos.